Jesus. Aleluia, irmãos. Louvado seja o Senhor. Chegamos, né? Na nossa semana 4, no fim do nosso alimento diário, desse alimento diário, contemplando Deus, do irmão Miguel Mar. Glória a Deus, né? Como o Senhor é maravilhoso, nos concedeu essa leitura do nosso alimento diário, finalizando hoje nossa semana 4, domingo. E ele vem falando hoje que a revelação de Cristo é pelo Espírito, né? Louvado seja o Senhor. Mas antes de Sebastião, amém, Jesus é o Senhor, meu tio aí de São Paulo, Diane, minha esposa, também está assistindo, Jean, Jesus é o Senhor. Gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem, né? A revelação de Cristo é pelo Espírito. Mas antes de compartilhar, eu gostaria de orar, né? Já que é pelo Espírito, então vamos começar pelo Espírito. Senhor Jesus, obrigado por esse final de tarde. Obrigado por estar concluindo a leitura do nosso alimento diário, semana 4, domingo, os ministros de uma nova aliança, contemplando Deus. Senhor, a tua revelação é pelo Espírito, que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós. Abençoa a Erlane, Senhor Jesus, abençoa Sebastião, abençoa Diane, abençoa todos que estão assistindo, Jean, ou outros irmãos aqui. Senhor Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, que o Senhor possa estar revelando o teu Espírito, possa estar revelando Cristo, iluminando os olhos do vosso coração, para que possamos conhecer o Senhor plenamente. Nos abençoa, Senhor, esse final de tarde, no teu poderoso nome. Amém. Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A revelação de Cristo é pelo Espírito. Nós vamos começar lendo, se você quiser abrir a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 17, né? Fala assim: nós que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, irmãos, o Senhor é novo, né? E quando nós estamos no Senhor, nós também somos novas criaturas. Se algum dia na nossa vida nós conhecemos alguém segundo a carne, nós não devemos mais conhecê-lo segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Até mesmo Cristo, nós não devemos permanecer conhecendo o Senhor segundo a carne, né? Como o irmão Esdras mostrou na mensagem no sábado, que nós devemos deixar os princípios elementares de Cristo e deixarmos nos levar para o que é perfeito, para o que para a perfeição, ou seja, avançar na nossa experiência, sair do estágio de criança para o estágio espiritual. Ó Senhor Jesus, amém? Então, a revelação de Cristo é pelo Espírito. Mas como nós podemos receber essa revelação de Cristo? É pelo Espírito. Na nossa mente natural não iremos compreender Cristo. No nosso ser natural não temos como compreender e entender esse Senhor maravilhoso. Mas graças a Deus pelo Espírito, todas as vezes que o Senhor estava com os discípulos, Ele falava a palavra e falava para os discípulos: vocês agora não compreendeis o que eu vos falo. Mas o Espírito da verdade, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos dará, né, compreensão em todas as coisas. Então, pelo Espírito, nós podemos compreender a vontade de Deus, porque nós temos a mente de Cristo. Então, ele aqui mostra, a revelação de Cristo é pelo Espírito. Vimos ao longo desta semana a importância de conhecermos e praticarmos a palavra, né, nela crendo e sendo constrangido pelo amor de Deus. Então, nós vimos que o amor de Cristo é que nos constrange, como um grande rio. Toda essa experiência precisa pautar-se por essa revelação do Cristo ressurreto. Os discípulos de Jesus conheceram-no segundo a carne, porém depois da ressurreição tiveram dificuldade em reconhecê-lo. Então, o Senhor, quando você semeia uma semente de feijão, ele é um corpo, certo? O feijão é um corpo. Você semeou ele em um corpo. Quando ele ressuscita, o feijão ressuscita, ele vem em outro corpo. Assim a ressurreição, o Senhor, ele foi ressuscitado num corpo humano, mas Deus o ressuscitou e ele veio num corpo de glória. Ele veio num corpo da ressurreição. Então era outro corpo, por isso os discípulos não conheciam. E hoje também nós devemos buscá-lo, conhecer o Senhor segundo o Espírito, né? Então
Por isso nós oramos, nós tomamos a palavra de Deus com oração, para que o Espírito nos dê sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Vejamos esse fato, né, que aconteceu que os discípulos não conheceram. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedindo de os reconhecer. Já pensou? Jesus está andando ao seu lado, conversando com você e você não o conhecer? Nessa passagem, 2 discípulos, no terceiro dia após a crucificação do Senhor, caminhavam de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. Durante o percurso, Jesus se aproximou deles, todavia não o reconheceram, pois suas experiências passadas se limitavam ao Cristo segundo a carne. Porém, daquele momento em diante, havia um Cristo ressurreto. Portanto, hoje não podemos mais almejar conhecer Cristo segundo a carne. Nos versículos seguintes vemos: aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele um pão, o abençoou, partindo-lhe, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele. Esses 2 discípulos haviam entrado naquele lugar para comer e passar a noite. Mas quando o Senhor abençoou o pão e o partiu, o Cristo ressurreto foi revelado. Após essa revelação, já não queriam permanecer ali e voltaram para Jerusalém. A visão que os discípulos receberam fez com que deixasse tudo, embora estivesse ali para se alimentar e dormir. E como se entrássemos em um restaurante e encontrássemos o Senhor, com um pedido já feito e a comida posta à mesa. Então seríamos capazes de deixar a comida de lado para ir ao encontro das pessoas a fim de contar tudo o que aconteceu? Né? Então assim, seria como você entrar no restaurante, você já tem ali o prato de comida, tudo pronto, mas o Senhor te revelou ali, você deixaria aquela comida ali e iria ao encontro das pessoas? Então aconteceu isso com esses discípulos. Então quando o Cristo ressurreto é revelado a nós, nós levantamos, irmãos, e partimos, né? Nada nos segura. Senhor Jesus, a visão de Cristo ressurreto muda nossos planos. Para conhecer Cristo, segundo a carne, não precisamos de revelação, mas para conhecê-lo em espírito, sim. Por isso devemos orar: Senhor, revela-me tua pessoa. Eu não quero conhecer-te apenas de ouvir falar, eu quero que te reveles a mim. Então, irmãos, nós precisamos buscar conhecer o Senhor segundo o Espírito. O Senhor, como Espírito, espera ser conhecido por nós. Nós precisamos orar, né? E a visão de Cristo, do Cristo ressurreto, muda os nossos planos. Se você tem um plano para a sua vida, eu quero me formar, eu quero ser algo na vida, né? Na sociedade. Se Cristo aparecer para você, acabou esses seus planos. Você agora vai fazer a vontade do Senhor. Agora entendemos melhor essa porção bíblica e podemos aplicar essa revelação em nossa convivência com os irmãos. Se conhecemos os irmãos apenas segundo a carne, passamos a julgá-lo, criticá-lo e condená-los. Ficamos cegos para o Cristo que está dentro deles, ou seja, restringimos-nos ao visível e temporal, desprezando o que é invisível e eterno. Nesse momento, as provações que nos sobrevêm são para que o Cristo ressurreto, se revele e deixemos de olhar só para o exterior dos irmãos, enxergando somente defeitos. A revelação do Cristo ressurreto conduz-nos a apreciar o que é eterno e invisível. Esse é o viver de um ministro da nova aliança, um viver segundo o Espírito. Então, se nós convivemos um com o outro, certo? E nós somos um vaso de barro. Como vaso de barro, nós temos os nossos defeitos. Mas cada um de nós que temos nosso defeito como vaso de barro, também dentro desse vaso de barro tem um tesouro. Mas o vaso é tão de barro que às vezes a gente não consegue ver o tesouro. Por isso nós precisamos orar para que o Senhor
abra os nossos olhos e possamos ver o Cristo que há dentro do vaso de barro, que há dentro dos irmãos. Amém? Ó Senhor Jesus. Mas para isso nós precisamos ver com o Espírito. O Senhor precisa se revelar a nós. Por fim, o resultado dessa revelação encontra-se nesse versículo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando estamos em Cristo, nossos olhos enxergam o que Cristo vê. Está vendo? Então, quando nós estamos em Cristo, você vai ver o que Cristo vê. Então, você tem a mente de Cristo, você tem os olhos de Cristo, você tem os sentimentos de Cristo. Cristo e você é uma só pessoa. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então, quem está vendo através da sua vida é Cristo. E você passa a ter o mesmo sentimento do Senhor. Por isso que Paulo falava, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, todos nós temos Cristo em nós. E nós não devemos olhar para os irmãos segundo a carne, mas conhecê-los segundo Cristo. Todavia, se estivermos na carne, segundo Adão, nos limitaremos ao visível e temporal. Ora, daqui por diante estamos em Cristo e somos nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Agora, ao encontrarmos um irmão, diremos, irmão novo, amém. Quando você encontrar um irmão, fala, irmão, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é um irmão novo, pois não o conhecemos segundo a carne, mas pelo Espírito, como nova criatura. Que esta mensagem seja um marco em nossa vida. Daqui por diante, Deus continuará a se revelar a nós e nos manterá novos nele. Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmão, a pergunta é, o que muda em seu viver ao passar a ver seu irmão segundo o Espírito? Amém. Terminamos a leitura do nosso alimento diário, dessa série Ministro da Nova Aliança, contemplando Deus do nosso irmão Miguel Mar. O próximo, nós vamos receber essa semana e vamos dar continuidade. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos conhecer a Cristo, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E também precisamos conhecer os irmãos, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar os irmãos, de conviver com os irmãos, porque ainda estamos vivendo e vendo os irmãos segundo a carne, vendo só os seus erros. Mas nós precisamos olhar para dentro do Espírito desses irmãos, onde há o Cristo habitando neles. Eles se uniram ao Senhor, ele é um só Espírito com o Senhor. Eu sei que o vaso, ele é tão de barro, que impede que o tesouro seja manifestado. Mas se nós estivermos no Espírito, nós iremos ver o tesouro. Amém? E isso nos levará a mudar o nosso modo de viver e o nosso modo de ver as coisas. Porque nós somos uma nova criatura e vemos também os irmãos como novas criaturas. Jesus é o nosso Senhor. Muito obrigado, Raul, que assistiu, a Maria José, a Erlane. Jesus é o nosso Senhor. Glória a Deus. Erlane e Edvandro. Diane, minha esposa, meu tio Sebastião ali em São Paulo. Jesus é o Senhor. Agora eu vou estar orando por vocês, e agradecer ao Senhor por ter concluído a leitura do nosso alimento diário, contemplando Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa série do nosso alimento diário que nos ajudou muito a vermos a necessidade de sermos cartas vivas, cativos, manifestar em todo lugar a fragrância do conhecimento. Temos um coração de carne, uma unidade sensível ou no Espírito. Permite ser escrito pelo Espírito de Deus, abrir-nos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor também quer nos levar a estar em Cristo, uma nova criatura, ver os irmãos com os outros olhos. Senhor, a cada dia mais queremos nos voltar a Ti. Que o Senhor possa livrar-nos de estar vendo o nosso cônjuge, nossa esposa, esposo, com os olhos da carne, mas nos ajuda a ver segundo o Espírito, também os irmãos. Abençoa suas vidas, seus familiares, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, muito obrigado a todos os irmãos que assistiram. Vou deixar aqui esse vídeo no YouTube ou no Face. Vocês podem estar assistindo
mas eu vou colocar esse mesmo vídeo no YouTube e vou colocar o link. Se vocês quiserem se inscrever, se inscreva, né? Dá o like, ativa o sininho, para que essas palavras possam também ajudar outros irmãos, também ajudar outras pessoas a buscar mais a cada dia viver em Cristo, né? Invocando o nome do Senhor, permitindo como carta viva ser inscrito pelo Espírito do Deus vivente. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Muito obrigado, irmãos, por ter assistido. Amém. Tchau, vou desligar, irmãos. Jesus é o Senhor.